Pessoal, há quanto tempo nós não conversávamos, hein? Já estava com saudade desse meu espaço Instagram. E hoje, mais um Chá com Ideias, esse nosso programa de conversa, de diálogo, de entrevista com pessoas com experiência e boas ideias. E uma convidada muito especial, uma convidada que eu já conheço há muitos anos, só que eu não conhecia com profundidade esse aspecto dela do lidar com os números. E quem vai estar conosco aqui hoje é a queridíssima Gislaine Matos. Eu tenho a alegria de estar aqui com a Gisa. Por quê? Porque eu conheço a Gisa há muitos anos, era o esposo dela, já conheço há muitos anos, só que eu nunca tive a oportunidade de sentar para conversar com ela e a gente teve essa oportunidade de tomar um Que chá beleza. virtual, né? Que beleza. Então, gente, essa pessoa que vos fala aqui, ó, logo aqui, ó, é a Gislaine Matos, professora de matemática, mestre em ensino de ciências com foco no ensino por investigação. Tá bom, Depois você falo fala um sim. pouquinho mais sobre isso. Amante da matemática simbólica, ministra cursos sobre matemática da natureza e geometria sagrada. Olha que interessante. Até recebi, eu até compartilhei contigo, de alguém que segue meu perfil, um Instagram que fala sobre geometria sagrada e fui dar uma olhada lá, achei bem interessante. Ela é filósofa e voluntária da Organização Internacional Nova Acrópole, esposa do queridíssimo Heitor, mãe da Lorena e de dezenas de plantinhas. E eu gostaria de saber de você como é que você foi parar na matemática. Nossa. O que fez você cair na Boa matemática? pergunta. Alguém que é das artes, da música, das humanas, quer Pois saber? é, assim, eu fiquei um pouco na dúvida, sabe, quando eu tava para fazer vestibular, né? Mas uma coisa muito interessante que para decidir, eu pensei, olha, matemática eu sei ensinar. Então eu era muito amante também das ciências, né? Então eu pensei, vou talvez para biologia, para física, mas eu sentia que matemática eu sabia ensinar. E aí realmente deu muito certo, né? Eu entrei, e uma coisa interessante que quando eu entrei, uma das primeiras matérias foi teoria dos números. E aí sempre tinha algumas coisas assim super mistéricas, porque na universidade a gente, quando chega nos mistérios, você fala assim, não, isso não é papel da ciência, então vamos parar por aí, né? Então as relações entre os números às vezes paravam em algum mistério que a gente ficava, por que que deu certo isso? Por que que esses números se relacionam dessa forma? E sempre dava um sentimento assim de mistério mesmo, de encantamento, né? E aí foi uma das matérias que eu mais gostei. Eu falei, agora eu tenho certeza que eu vou continuar. Então, eu primeiro gostaria de perguntar para você, o que é a matemática além dos números? Eu sei que a pergunta é complexa, mas como é que você introduziria para a gente essa ideia de uma matemática que está além somente daquilo que a gente estuda na escola? Então, a gente poderia falar de várias coisas, mas até eu refletindo sobre o que compartilhar mais com vocês, eu pensei em uma coisa que a gente vive muito na escola, normalmente, né? Porque às vezes a gente pensa assim, essa matemática é uma matemática mais mistérica, ou então das escolas iniciáticas, dos pitagóricos, e a gente pensa que a matemática que a gente conhece não é isso. Então, eu vou ter que aprender uma outra matemática para eu entender essa matemática além dos números. Isso não é verdade. Certo? Uma coisa interessante que eu vejo é que essa matemática profunda, ela está presente na escola. Tá tudo lá. Só que a gente foca só na parte superficial, né? Então tem um oceano ali e a gente fica só nessa superficial. Então é essa matemática mesmo. A primeira coisa é isso. Todas as coisas que a gente vê, por exemplo, as relações, vamos pegar assim por uma proporção, né? Uma relação. Ela está dizendo alguma coisa sobre aquilo, sobre a natureza daquele princípio, por exemplo. Né? Então, quando a gente fala da geometria, eu pego um pentágono. A gente pode estudar o pentágono, calcular a área do pentágono, o perímetro, os ângulos, como você falou, só que ele tem relações perfeitas ali dentro. Então, a proporção do seu lado com a sua diagonal, né, tem uma proporção que está presente na natureza e que é comum em vários elementos. Então, essa proporção, ela quer dizer alguma coisa, né, e ela torna essa figura muito simbólica. Aí, por isso, os pitagóricos, por exemplo, usavam a estrela de 5 pontas, né, que está dentro do pentágono, como um símbolo sagrado para eles. Por quê? Porque tem relações mistéricas aí dentro.
que você chama de matemática anistérica e o que é anistésico? Sim, posso? Pode Posso. falar de Por uma maneira exemplo, uma que simples está lá no para gente. pentágono, que eu citei agora, é a proporção áurea. Muita gente deve ouvir falar, né? É, o pessoal das artes, do design usa, que é aquela proporção que fala assim, que o maior lado, ele tá para o menor, assim como o maior está para o todo. Então, por exemplo, o nosso rosto, vou dar um exemplo aqui do rosto, porque todo mundo está vendo o rosto, né? O nosso rosto, ele é dividido numa proporção que não é metade-metade. Ela é uma proporção de maior e menor. Então, aqui já tem um negócio muito importante, que a desigualdade, né, ela gera uma harmonia. Às vezes a gente pensa assim, que é dividir por dois que vai ser harmônico. Não. Quando você divide de formas diferentes, e se essa diferença for proporcional, se ela refletir o todo, ela vai ser harmônica. E como é que essa diferença reflete o todo, né? A nossa menor parte, que é aqui desse ossinho até o final da testa, né? Ele está para a maior parte aqui, assim como essa maior parte está para o todo. Então, se a gente dividir esse tamanho por esse, e dividir o todo, esse pelo todo, né? Vai dar um número sempre igual. Do ponta até o queixo. Isso. Até aqui a ponta do queixo, né? Então, esse tamanho aqui maior e esse menor. E aí sempre vai dar o mesmo número. E quanto mais perfeita a figura, mais isso vai aproximar do número de ouro, que é 1,618 aproximadamente. Ou 0,618. É um número irracional. A gente faz uma aproximação, ele é um número irracional. Só de ser irracional já é um outro mistério. Vou falar mais dessa ideia do irracional. Porque é um número que ele não tem uma representação finita. Ele é uma dízima periódica, né? Uma dízima não periódica. Ele segue infinitamente. Então, o pentágono, ele tem essa propriedade. Se a gente pega várias relações dentro do pentágono, o lado, como eu falei, com uma ponta da estrela formada pela diagonal, ele tem também essa proporção, né? Então, a estrela, se a gente observar, a gente consegue dividir ela em 3 partes, né? Vamos tentar imaginar a estrela aqui. E sempre... Isso, exatamente. Né? Então, quando a gente pega 2 partes dessa da estrela, ela está cortada, né? Cada linha, ela está cortada em 3 partes. Confere? Se a gente pega cada linha da estrela. Exatamente. Cada uma dessa aqui, ó. Isso aqui está cortado em 2. Exatamente. 3, tá? Se a gente pegar 2 delas, seria como se fosse a parte maior do nosso rosto. E uma seria a parte menor. Então, a gente tem aí a proporção áurea aí dentro. Se a gente pegar o lado do pentágono, esse lado assim. Isso, maior exatamente. E menor. E aí, a gente poderia dividir esse pentágono em várias dimensões, né? Vários pedaços que ele está constituído, e vai dar certo a proporção áurea. Então, quer dizer, ele é completamente áureo. Você falou uma coisa que eu achei já muito filosófico aqui, que essa desigualdade gera harmonia. E muito válido pensar nisso, porque até filosoficamente falando, disse que não tem nada mais injusto do que você tratar desiguais como iguais. Porque parece que o mistério ele não está num número em si, mas parece que é o que tem entre um e outro. Que é a relação, exatamente. Exatamente. Eu acho muito interessante, assim, eu lembrei agora das flores, né? A gente estava falando das flores. Os budistas, né, têm o hábito de fazer os arranjos florais, até uma prática deles, fazer ikebanas, né? E eles, primeira coisa, não colocam as plantas na mesma altura, não. Porque se eu coloco na mesma altura, não dá essa sensação de movimento, né? E eles colocam em alturas diferentes. E essas alturas, se elas forem na proporção áurea, vai gerar ainda mais harmonia. Você vai olhar e, de uma forma intuitiva, você vai se sentir atraído. Isso vai te lembrar a beleza, assim, digamos, né? Porque é natural da gente gostar de coisas assim. E aí, por exemplo, o marketing usa muito isso. Tem vários símbolos que eles são assim. O símbolo da Apple, por exemplo, ele é completamente áureo. Se vocês pesquisarem, aquela maçãzinha, ela é
totalmente, assim. Cada detalhe é áureo, né? Segue essa proporção. Então, eles entendem, né, dessas leis e reproduzem para atrair nossa atenção. Então, alguns elementos da nossa matemática Sim. de escola, digamos assim, convencional, como é que a gente pode levar isso para a vida? Tá? E é isso que eu chamo do pensamento matemático. Como esse pensamento matemático pode trazer uma visão mais profunda para nós? Ou mais prática também de harmonia. Certo. Eu me lembrei aqui, ver agora também a parábola, né? A senoide também, quando a gente estuda as funções trigonométricas, falou que gosta de trigonometria, né? O gráfico da função seno, ele é uma senoide, ele faz uma parábola para cima, para baixo, para cima e para baixo, né? Isso para mim é muito simbólico, porque, inclusive, Hipátia estudou isso. Hipátia de Alexandria, Hipátia, isso, que foi uma filósofa, né, do Egito. Ela estudou as parábolas, estudou esses gráficos, né, essas curvas. E o que representa, por exemplo, a senoide? A ciclicidade da vida. Então, todo impulso, qualquer impulso que a gente der, ele vai chegar a um cume, mas depois ele vai descer. É natural da vida. Então, a gente tem uma tendência, por exemplo, na história, de achar que as coisas são lineares, que são uma reta. Então, a reta já mostra um padrão mais linear, que começa e vai crescendo indefinidamente. Ou, se ele for decrescente, ele começa no alto e vai cair indefinidamente, certo? Só que a vida, né, e vários movimentos da natureza, eles não são retilíneos. Quanto mais vivo, quanto mais perfeito, complexo né, mais completo, mais cíclico ele é. Então, ao lançar uma bola, por exemplo, eu falando até um pouquinho de física agora, você lança uma bola, ele vai chegar a uma altura máxima, depois ele vai cair, certo? Né? Então, é natural da vida esse voltar à Terra, por exemplo, a gente poderia analisar assim, né? Ou se a gente pensar nesse movimento contrário, a vida do espírito, por exemplo, ele desce, ele vai descendo aos poucos, até chegar à sua expressão máxima na Terra, e depois ele necessita voltar, então ele vai fazer o retorno, o caminho de volta. Né? Então, essa é uma coisa que poderia... Interessante. Eu estava dizendo, é uma coisa que a gente poderia refletir na escola. A gente estuda tantas parábolas, estudamos tantas senoides, que a gente poderia tirar algum tempo e fazer reflexões sobre isso, né? Você falou sobre a reta, a linha, né? Você falou sobre senoide. O que mais você pode trazer para que a gente possa refletir sobre a aplicação da matemática na vida? E aquela questão, isso que você está me falando, essa nova, digamos, essa forma um pouco mais profunda de pensar sobre elementos da matemática, é o pensamento matemático? Então, é uma coisa interessante que eu ia... Mais algum elemento desse? O que é o pensamento Sim, da mesma forma da simbologia, né, esses elementos eles podem ser vistos em diferentes contextos. Então, por exemplo, se a gente olhar só uma definição geométrica da reta, o que é a reta? Né? Então, agora, saindo um pouco da ideia do movimento, certo? Interessante, né? Porque essas curvas, esses gráficos, retas, eles expressam muito movimento. Então, a gente estuda, por exemplo, as funções. É um movimento em função do tempo, então, trabalhando com variáveis e tal. Agora, saindo um pouco dessa ideia de movimento, pensando só na geometria, então a gente poderia já refletir outra coisa sobre a reta, né? Eu acho muito legal isso. A gente estuda que a simbologia, ela desenvolve na gente essa capacidade mais flexível na mente. Não dá para ficar só rígido, isso é isso, né? Às vezes a gente fica querendo uma tabela que diz, quando eu olhar para esse negócio, vai ser isso. Quando eu olhar para esse outro negócio... Não. A gente tem que ter uma capacidade de análise em determinado contexto, né? Então, pensando nisso na geometria. A reta, por exemplo, ela expressa o movimento do ponto. Ou então a união entre dois pontos. A gente até usa muito na prática. Quando eu defino dois pontos, ele é capaz de definir uma única reta que passa por aí, por exemplo. Né? Então tem essa visão também. A matemática mais metafísica fala que é até uma ilusão a reta, porque é o ponto que vibra
e gera a ilusão da dualidade. Então, no fundo, tudo é o uno. E esse uno, na hora que desce a manifestação, vibra e gera a ilusão, gera a maia. Então, também tem isso, né? Aí o ponto, que é a unidade, unido à dualidade, que é essa ilusão, gera o triângulo. Então, a unidade com essa reta gera a trindade, que é o símbolo do espiritual e tudo mais, né? Nossa parte espiritual. Então, a gente pode refletir sobre isso. Tradições religiosas, elas usam o triângulo como esse símbolo, né? Que é a nossa parte material, que precisa unir a essa parte espiritual, que é um. Né? E aí a gente tem outras formas também. Eu sei que a gente vai falar da matemática, além dos números, e vários alunos meus, inclusive, estudam e ensinam numerologia, e eu queria saber qual a sua visão como matemática mesmo, qual a sua visão da numerologia. Então, eu penso assim que a gente tem que seguir um princípio mais da essência, né, de cada número, assim, quando aquela quantidade, quando aquele número expressa algo que é muito natural, que não é tão da sociedade, né? Vou explicar. Então, por exemplo, quando eu pego uma coisa sozinha, qual que é a ideia que ela nos transmite? A ideia do dois, o que o dois nos transmite? Então, eu sempre tenho uma preocupação assim, que essa coisa nos faça sentido também, né? Porque senão a gente começa a ter muita informação e a gente não reflete sobre isso. Então, a numerologia... Não aplica na vida, não transforma aquilo em algo prático que vai trazer respostas reais, né? Às vezes a gente fica divagando muito somente nos números, mas ao mesmo tempo eles puxam para um aspecto subjetivo. Só que esse é o ponto, é a gente poder perceber o mistério do e saber vê-lo na nossa vida. Eu acho que essa é a grande questão. Isso tem a relação com a numerologia. Então, eu sempre gosto de chamar a atenção para isso. Eu até estava falando com a Heloísa, quando a gente estava conversando, né? Começamos essa nossa conversa, que, por exemplo, o 2, ele é muito marcante para mim, que sempre que você vê o 2, ele lembra a união, né? Então, quando você tem em casa dois objetos assim iguais, eles dão essa noção. Um tá lembrando o outro, então lembra essa união entre duas coisas. Então, o 2 é o símbolo dessa dualidade. Aí você pensa, dual. Não, mas também simboliza a união, certo? Duas pessoas unidas, né? Então, dá essa noção. Complementação, isso, né? Na decoração a gente fala assim, você coloca um objeto de uma cor, é bom que você use um outro para complementar, porque um vai puxar para o outro, certo? Então, aí é um número que a gente nunca imagina que a matemática vai pensar em decoração, né? Isso. Beleza, mas é isso, porque essa quantidade vai nos ensinar isso, né? O valor do 2, por exemplo. E o 1, que a gente pulou um pouco né? O 1 mostra muito essa necessidade da gente também integrar as coisas em torno de uma ideia. Então, o próprio conceito filosófico do indivíduo é a ideia do 1. Né? A ação do 1, a percepção do 1, ela é muito mistérica, é Deus. Né? E como é que o ele se abre na dualidade, ele gera toda a multiplicidade, isso expressa a gênese, né? A gênese de todas as coisas. Então, o ele contém todo o poder, toda a força que vai gerar o restante, certo? Mas existe o zero? Aquela pergunta que não quer calar. Então, depende de cada tradição, né? Os egípcios, por exemplo, eles não usavam uma sequência com o zero, não. Eles usavam uma sequência muito interessante, inclusive para música. A sequência dos egípcios era com os números inteiros, 1, 2, 3, e com as frações correspondentes, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Né? Então, isso dá uma noção de reciprocidade muito interessante, né? Então, o 1 é o que estava no meio, e não o 0. Aí, quando eu avanço para o 2, ao mesmo tempo eu tenho um correspondente atrás, que é o meio. Aí eu vou para o 3, eu tenho um correspondente atrás, que é 1/3. E toda a base numérica da música, ela é pautada nessas frações simples, de 1/2, que representa 1/8, né? 1/3.
um quarto. Então, para os egípcios, o zero ele não estava nesse processo mais simples de emanação, não. Tô querendo Ah, saber se tu achou o desenho de pai no tem, livro. muito lindo, por sinal. Posso comentar aqui, se a Heloísa permitir. Claro, Então, por favor. essa pétala, né? Ela é uma figura geométrica não muito estudada na escola que chama Vesica Piscis. Vesica Piscis, Zica isso, Pisces? é uma figura mesmo. E ela, inclusive, é usada muito no simbolismo de Cristo. Vai. Ah, Aham. é, isso é Jesus, às verdade. vezes, é representado dentro dela, né? A vesica Piscis, ela é assim, ela é gerada a partir de um círculo que conecta com outro. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. É assim, né? Você pega um círculo e une com outro a partir do centro, aí ele gera esse miolinho. Que aqui ela fica, deixa eu ver se eu mostro aqui. Ela fica inclinada porque vai fazendo as pétalas, mas se a gente olhar ela na horizontal, né? Seria isso. Isso, obrigada, Luiz. Isso mesmo. A vesica Piscis. E aí representa também a união desses dois mundos, né? Que Jesus, ele é esse Cristo, esse Pai encarnado. Então é dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material em harmonia, conectados, né? E E o assim, mais interessante, aí começam os parece. mistérios que os matemáticos ficam, que aí dentro dessa figura, né, da vesica, tem relações matemáticas perfeitas. Da raiz de 2, da raiz de 3 e a raiz de 5. São as três primeiras raízes, né, desses números, raiz quadrada, né, e que são super simbólicas. O próprio fato de ser um número irracional, porque a raiz de 2 não é um número inteiro, né, é uma dízima não periódica. Então, o próprio fato de ser um número irracional já mostra para o homem assim, é um número que eu não controlo isso, certo? Ele fica 1,14 e 1,41 e um monte de números que segue infinitamente. Quanto mais a gente avança, por exemplo, no desenvolvimento dos computadores, mais casas decimais a gente descobre, porque elas são infinitas, mas não Mas chega não ao chega. final, certo? É infinito. Então, essas três raízes primeiras, né, esses três irracionais, eles estão dentro da vesica Piscis, as relações que se faz lá, né? Entre o raio, porque são os raios das figuras, forma um triângulo, assim. Deixa eu ver, deixa eu desenhar aqui também, né, Heloísa? Tá só você desenhar. Comentário só um minuto para que vocês possam enxergar. Isso. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer mais bonitinho aqui. Quem quiser, pode fazer pergunta na caixinha ao lado, tá? Que eu tô Então, lendo. aqui, deixa eu ver aqui. Ficou feio esse de cima, eu fiz aqui embaixo, né? Esses são os centros de cada circunferência. Então, aqui forma um triângulo. Um triângulo equilátero, por sinal. Porque tudo são raios. É o raio da circunferência de cá, o raio da circunferência de lá, né? E aí, esses raios aqui, essa altura, ela tem a ver com a raiz de 2 aqui, que é a raiz de 2. Se eu pego outras relações aqui, aí dá raiz de 5, raiz de 3, eu poderia. Mas aí precisa mostrar os cálculos, né? Mas só para dizer que essas relações geométricas aqui, no meio, elas todas vão chegar nessas três raízes. Raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5. Certo? Você tem algo para falar Nossa, sobre a tem, essa é raiz em boa si? também. Porque a gente nunca. Explica para quem não lembra a matemática geral da raiz e aí você Sim, entra com o seu simbolismo, sim. na medida do possível, tá? Eu Mas sei esse da que raiz, pelo menos da raiz de 2, ele é fácil assim, de ver. Porque assim, a gente sempre usou esse termo raiz e nunca pensou por que chama raiz, né? Na escola. Por que chama raiz? dá. Né? A gente nunca pensou. Então, assim, só para vocês lembrarem o que é raiz, né? Eu falo 2 vezes 2 é 4, e aí a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a raiz faz esse retorno da potência. Então, eu tenho 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Poderia falar do 9 também. 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, a raiz é esse movimento inverso, né? Ele sai do número maior
e volta para um número menor. E aí o conceito que a gente conhece de raiz se aplica exatamente para isso também, matematicamente falando. A raiz é um retorno à origem. Então, o 3 gerou o 9. Agora, quando eu faço a raiz quadrada no 9, eu estou voltando à origem, a origem dele, certo? E aí, muito interessante que a raiz de 2, ela é gerada a partir do 1. A raiz de 2 seria, que é a primeira, né? Ela, daí, desses que eu comentei com vocês, ela é uma forma de dividir a unidade. Como assim? Vou fazer um quadrado aqui, vocês vão lembrar que a gente vai misturando muito a parte numérica com a parte geométrica, né? Então, isso é muito interessante também, porque dos antigos era tudo a mesma coisa. Depois que a gente dividiu, então a gente assim, vai pensar em geometria como se a gente abrisse uma outra caixinha do cérebro. E para os antigos, não existia esse número sem ter uma representação geométrica. Era tudo geométrico, certo? Então, ficava muito mais fácil de imaginar, né? Então, o próprio, por exemplo, o número 1, pensando agora nos números, para vocês entenderem essa história da raiz, né? Eu poderia pensar como um quadrado de lado 1, certo? Porque um quadrado de lado 1, ele é 1 por 1, que dá 1. A área dele é 1, né? A gente pega, por exemplo, uma cerâmica, um porcelanato 1 por 1, certo? Ele tem 1 metro quadrado. Então, eles pensavam assim, o 1 também pode ser visto dessa forma. Aí, quando eu olho a diagonal, que é essa reta que passa por dentro, a reta aqui que passa por dentro desse quadrado, se vocês lembrarem os princípios lá do Teorema de Pitágoras e tudo mais, o comprimento dele é raiz de 2. Se você medir aqui, pode até medir com uma, deixa eu ver aqui. Você pode medir com uma fita métrica, né? Vai dar uma aproximação, vai dar o número 1,41, que é raiz de 2. Você faz a conta pelo Teorema de Pitágoras e chega. E aí, o que é mais incrível disso? Que essa diagonal, se eu usá-la agora como lado de um outro quadrado, vou desenhar aqui para vocês. Se eu fizer assim, ó, a raiz vira agora um novo quadrado. Aí, esse quadrado, o que ele vai ser? A área dele vai ser 2, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Pelo próprio conceito de raiz, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, é a unidade gerando o 2. É o quadrado, né? Que é o símbolo do 1. A partir da sua raiz, da sua diagonal, que está dentro dele, e é raiz de 2. Quando essa diagonal expande e cria um novo quadrado, esse novo quadrado vai ser 2. Porque vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2. Entendi. E aí, essa figura, né? Eu acho que essa figura é interessante, porque esse primeiro aqui, a área é 1, e esse segundo, a área é 2, que foi gerado pela diagonal do primeiro. Se eu seguir construindo isso aqui, vai infinitamente, gerados a partir da diagonal. Eu vou gerando. E vai ser sempre um triângulo isósceles, 2 triângulos isósceles aí dividindo Não, esse aí quadrado, é equilátero, né? Porque fica 1 e 1, a diagonal é sempre maior, né? Porque aqui, ó, é 1, aqui é 1. Quando são dois lados só, a gente chama de isósceles. Porque esse aqui é maior, esse lado aqui é maior um pouquinho. Então, por isso mesmo. Então, esse triângulo Qual? aqui, esse daqui, olha, gente, eu tô Eu não tentando consegui entender. Uhum. Esse daqui, ó. São dois dois triângulos que não são equiláteros. Né? Não, eles são iguais entre si, mas os lados deles não são iguais. Isso. São isósceles. Isso, são isósceles. O nome dele. Mas isso é... Sim, deixa eu Não, respirar. aqui até chama... Sabe qual é a sensação? Dica. Gente, vocês comentem aí se vocês tiverem perguntas
façam, por gentileza. A sensação que eu tenho é que a gente está pisando num terreno onde tudo é muito interessante, tem algo por trás, mas eu não consigo enxergar exatamente o que que é. Essa é a sensação que eu Uhum. tenho. Sabe? É como se você está falando da matemática, eu olhasse para o mundo, até quando eu vejo as proporções áureas de uma flor. Uhum. Eu te falei aqui das minhas Sim. orquídeas lindas e eu sei as proporções que estão Uhum. dentro dessa. Mas é como se eu olhasse isso e falasse: tem uma inteligência por trás de tudo. Tem tem algo pensando o universo. Uhum. Só que é um mistério, porque eu olho e falo, eu não sei dizer exatamente qual é a lógica que esse mistério usou para poder gerar todas as coisas, Mas ele mas tá ele aí. está aí. Essa é a É. sensação que eu tenho. Tem uma inteligência por trás Sim. da vida. Não sei se vocês pensam Sim. assim também, mas é a percepção É. prática que me dá, sabe? O que você acha? Exatamente isso. Acho que você traduziu até o sentimento que eu comentei no começo, né, do nosso bate-papo, que eu sentia lá na universidade, no primeiro ano, estudando matemática pura, sem relações com o símbolo, sem relação com a filosofia, né? Se a gente tiver um pouco desse encantamento, assim, você tem esse sentimento que você traduziu muito bem, né? Que é as relações estão aí, Eu também. elas aparecem muitas vezes, elas aparecem em diversos elementos, né? Em diversas figuras geométricas, diversas relações, e chega um momento que a gente não sabe explicar por que elas estão ali, certo? Então é isso, elas estão, mas a gente não sabe dizer por quê. Aí eu consigo estudá-las, certo? Consigo também replicar, eu acho que isso é importante, né? A partir do momento que você entende, você consegue replicar numa obra de arte. Os geômetras, os artistas, eles fazem isso. Então, tem vários quadros nas catedrais, várias obras em catedrais que estão replicando esses elementos, certo? Mas é um mistério, né? Eu diria, a Cida está fazendo uma colocação que eu também Uhum, concordo com ela, porque quando a gente começa a estudar filosofia de maneira uhum, clássica, na Nova Acrópole, tem uma matéria um pouco mais para frente que vai falar dos sim, números. E eu acredito que você deve ter gostado muito dessa matéria, porque deve ter feito, demais. né, uma explosão de percepções de Uhum, conhecimento. Né? E isso é muito, 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 muito bonito. E, ao mesmo tempo, eu agradeço demais, porque você veio com uma emoção de compreensão lá no uhum, começo da conversa que eu não uhum. tinha. E aí eu comecei a sentir, assim, Ai, mas que é bom. isso. E você trouxe com a sua forma de Sim, explicar. E nesse sentido, eu me coloco no lugar da Val. A Val colocou aqui que se na minha época eu tivesse uma professora de matemática dessa, eu teria aprendido a gostar de é, matemática. Eu falo, é, por aí. é, Porque pelo menos traz uma percepção sobre o mistério da isso. vida. E eu acho isso É, se a gente fundamental. A gente começa a expandir Isso. os Se a gente tivesse contato um percepção. pouquinho, né, que poderia ser poucos elementos desses, já iam dar para a gente esse valor, né, perceber o valor da matemática de forma diferente. Já ia ajudar a gente a gostar, né? Como a Val E, comentou. Isso mesmo. ah, exatamente. Aí a gente está caminhando, ó, que Oh, triste, para o final da nossa conversa. Mas não se preocupe, não. Tem limite de tempo, a não ser o seu horário aí também. Voltando naquela ideia do pensamento certo, pô. matemático, eu queria que você, na sua experiência, Hum, pudesse falar como a gente pode alimentar, desenvolver e alimentar esse pensamento na uhum. vida, sair um pouco da nossa visão superficial da matemática e talvez ter esse pensamento como uma forma companheira de olhar a vida de uma maneira mais profunda. Bom, a gente poderia pensar em muitos elementos, assim, né? Vou começar de alguns mais simples. Se a gente olha uma figura, né, uma figura geométrica, por exemplo, círculo, a gente poderia ter o círculo na nossa mente algumas vezes, um triângulo, e refletir um pouco sobre ele. Ah, o que esse elemento quer dizer? Tem um centro, tem pontos que são equidistantes desse centro, por exemplo, né? E o que isso traduz? Então, um contato um pouco, porque são ideias puras. Eu tive um feedback de um pessoal que fez o curso com a gente, de Geometria Sagrada, fiquei muito feliz. Eles disseram que após refletir sobre essas coisas, né, eles tinham a aula na terça-feira, e aí na quarta eles estavam com vários elementos matemáticos na cabeça, formas, números, e eles sentiram que ao final do dia eles estavam melhores,
Falei, nossa, negócio é muito bom. No sentido, assim, de que limpa um pouco. Então, a gente fala de vários elementos, por exemplo, agora que a gente falou da raiz, da Vesica Piscis, então eu fico imaginando essas formas e tal, e isso, só entrar em contato com essas formas já tira a gente um pouco desse mundo concreto, né? Que tem muitas adversidades, muitos conflitos, muitas imperfeições, e a gente sobe um pouco por um reino mais perfeito, que são de formas perfeitas, né? Harmônicas. Então, um simples contato com esses elementos daria para a gente isso. Então, aqui falando, por exemplo, um pouco de imaginação, exercício de imaginação, de contemplação. A espiral, por exemplo, a espiral é perfeita, é a áurea, né? Que a Vitória comentou. Então, acho que uma primeira contribuição desse pensamento, que aí seria um pensamento matemático simbólico, eu colocaria isso. E, numa outra forma, um pensamento mais lógico matemático, né? Perceber as noções, por exemplo, de causa e efeito, é matemático isso, que a gente coloca até nas visões lá de Hermes Trismegisto, como você falou, ou dos orientais, né, de karma. Então, a matemática trabalha muito isso. Isso aqui vai gerar um resultado. Então, essa análise do comportamento, do que isso vai gerar. Uma coisa interessante também que eu gosto é um pensamento que hoje está muito em moda, chama pensamento computacional, mas que não usa o computador, né? Que é, por exemplo, uma capacidade de dividir situações, problemas em várias partes e resolvê-las, né? Então, essa capacidade de resolver problema dessa forma. Então, eu acredito, pela minha experiência, pela dos meus alunos, que isso desenvolve várias coisas na gente, assim. A capacidade analítica e lógica, que é muito útil para a vida como um todo. Essa lógica que você falou também é muito rica. Tudo é muito bom, na verdade. Mas a capacidade lógica a gente usa também na oratória. Porque às vezes as pessoas não param para pensar matematicamente que isso não pode dar naquilo. Exatamente, é impossível. É impossível. Não é. Isso, às vezes a gente trata de falácias, por exemplo, porque aquela velha história, né? Se o amor é cego e Deus é amor, então Deus é cego. Aí você entra numa lógica e começa a aceitar determinadas coisas que não pensam assim, não tem sentido. Isso. Então, eu achei tudo muito interessante. Essa parte o fato de você estar pensando um pouco mais nas formas, por exemplo, né? Quando você olha para a vida, na natureza, isso é interessante. Eu agora estou olhando, eu tenho aqui uma janela enorme. Ai, que lindo! E dá para ver vários prédios. Essa vista aqui é e o horizonte, lindo. É muito agradável. E só nos prédios aqui eu vejo várias e várias formas, sabe? E o simples fato de eu começar a colocar meu pensamento em um ambiente que não é tão material da nossa problemática, isso já traz realmente um pouco mais de leveza, de respiração. Tanto é que às vezes falamos que quando a psique está muito cheia de problemas, de tensões, que entra em contato com a natureza. E às vezes não percebe que essa harmonia matemática da natureza, de alguma forma, ela reverbera em nós para gerar uma harmonia também. Muito. Não é interessante isso? Eu achei isso muito válido. E parte desse olhar, desse pensamento matemático, digamos assim. Eu achei isso muito bonito. E a outra forma que você falou foi... Primeiro você falou daquilo de uma percepção que vai mais simbólica, não é isso? Você falou da parte computacional, que é você ver e da relação de causa e efeito. Coisa... E esse, então, é sensacional. Tudo não é só na matemática financeira, né? Na matemática financeira, que muita gente valoriza, que fala que tem que fazer porque é certo, não percebe que ela é só reflexo de uma matemática maior, que eu diria que é o crédito karma da vida. Exatamente. Disso, né? Pequenas ações, né? Isso é uma coisa interessante, a Lúcia dá muito esse exemplo, que nos ângulos, às vezes você faz um leve distorção no ângulo, e lá na frente, isso vai gerar uma diferença muito grande, né? Então, por exemplo, você faz um desvio na reta, a reta tá assim, você faz um pequeno desvio. Mas se você segue com essa reta indefinidamente, lá, esse desvio vai ser muito maior. Porque ele vai crescendo no tempo. Isso é
uma reflexão da inclinação da reta, né? É uma noção de causa e efeito. Ó, isso é maravilhoso. Às vezes é uma mentirinha que a gente dá na vida. E aí você vai tendo só aquela parcela de mentira na vida, mas corre no tempo. Aquilo vai virar uma. Aquilo vai desviar O completamente curso. o seu foco. É interessante. Sim. Muito bom. Tem o número áureo é uma constante? É uma constante. Uma constante como o π, por exemplo, né? O π é uma constante entre a circunferência e o diâmetro. E o número áureo é uma constante entre, como eu falei, um comprimento com outro. É uma razão, né? Isso. Também. Da mesma forma que o π também é uma razão. Ele coloca. É uma razão. Ele coloca se o mundo é segundo Deus, ele é infinita inteligência criadora. Isso é o mistério do um, né? É difícil a gente falar, mas quando começamos a olhar dessa forma para a vida, realmente tem um mistério em toda essa ordem. É difícil, como eu vou falar, você dá licença, minha querida, que eu vou falar, mas eu gostaria de aquela história que a gente já ouviu muitas vezes de Blavatsky, né? Que ela fala que se você passa por um apartamento e lá tem um bule no fogão, uma xícara de chá montada, uma mesa bem posta, um computador ali, você fala, bom, nessa ordem existe uma inteligência habitando. Agora, quando você vê um lugar caótico, você fala que sujo e abandonado, você fala, não tem uma inteligência ali. Agora a gente vê o mundo com toda essa perfeição e seria impossível acreditar que não há uma inteligência aí presente, né? Seria muito complexo eu falar que tudo é muito ao acaso, né? O que você acha disso? Perfeito. E eu me lembrei que esses autores da geometria sagrada, né, eles falam assim, que inicialmente o homem, ele cultuava Deus na natureza perfeita das árvores, como você falou, né, essa beleza que a gente vê, essa noção de totalidade, completude. E depois, com o tempo, quando ele vai criando templos, que já não é tão mais possível estar entre as montanhas, entre essa beleza, ele vai criando formas matemáticas perfeitas. Porque esses princípios matemáticos, eles nos mostram isso, eles nos colocam ante o mistério. E isso representa esse mistério primeiro que é Deus, né? Então, por isso que as catedrais, a arquitetura, ela é toda feita com base nesses princípios. Então, quer dizer, muito está replicando, né? Está criando isso. Bom, pessoal, eu vou pedir para que a minha caríssima Giza faça o seu comentário final. Como é que você sintetiza, minha querida, esse número, além da matemática, além dos números, aqui, para nós, para terminar com a sua boa mensagem aí? Então, eu convido, assim, né, para a gente valorizar um pouco também essa abstração das coisas, né? A gente não ficar tanto exigindo que as coisas sejam muito práticas e o que isso vai me dar, que dinheiro isso vai me dar, e que a gente também comece a valorizar essa capacidade de imaginação que a matemática exige, né? Essa capacidade de contemplação e também de encanto ante a beleza, ante as formas, ante as leis. Então, eu acho que a matemática nos lembra isso, né? Que é importante a gente estar sempre em contato com esse encantamento, exercitar esse encantamento. Isso nos dá um brilho, a vida ganha um novo sentido. Quando a gente perde um pouco esse contato, a vida fica muito simples, simplória, né, Luiz? Acho que você vai dizer com as suas palavras poéticas até é melhor que eu. Mas, enfim, a matemática convida a gente para esse encantamento. Eu acho que não teria melhores palavras disso. Bom, minha querida, sinta-se abraçada. Eu agradeço de coração pela sua participação. Eu achei que para mim, foi muito bom. Eu saí daqui mais inspirada a enxergar a matemática na vida como um reflexo do mistério divino. Eu achei isso muito bom. E se isso foi um pouquinho para o coração das pessoas que estão aqui assistindo, com certeza nosso Chá com Ideias já rendeu bons momentos. E agradeço todo mundo que participou, que comentou, que fez perguntas. Isso eu também quero agradecer. Tá? Um grande abraço. Agradecer o convite também, Luiz. É muito bom, né? A oportunidade de falar sobre essas coisas, tirar um momento, né, para compartilhar. Muito obrigada, de coração.
Ah, eu que agradeço. E eu fico pensando nessas horas, quantas pessoas com boas ideias, com boas experiências não estão aí para a gente Isso bater mesmo. papo, tá bom? Então, minha querida, ó, Beijão um para vocês beijo, todos. beijo pra Obrigada. muito Obrigada, obrigado. Su. Super, me dá atenção. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Até mais.